As causas psicoemocionais das doenças à luz da medicina chinesa. A medicina tradicional chinesa considera os aspectos emocionais e psíquicos como alguns dos principais fatores causadores das doenças. Os textos mais antigos da acupuntura afirmam que, se o psiquismo estiver em paz, equilibrado, o ser estará menos sujeito, até mesmo isento de doenças. Aqui serão feitas considerações a respeito dos 5 principais órgãos do corpo e de seus relacionamentos psíquicos e emocionais. É bom esclarecer que a medicina chinesa faz uma abordagem energética do organismo humano, isto é, mais sutil do que a visão da medicina ocidental. Ela detecta a doença no nível energético, antes que ela se manifeste no órgão físico, antes que os exames laboratoriais a acusem. E é justamente nessa fase que a observação do caráter do paciente, de sua emoção, de seu psiquismo, fornecem dados seguros de qual ou quais órgãos estão afetados. E nesta fase, um tratamento adequado deverá ser feito, evitando que o desequilíbrio evolua e que os órgãos e outros tecidos venham realmente a adoecer. Sendo assim, a medicina chinesa, ao contrário da moderna medicina psicossomática, considera não somente que a mente e a emoção provocam doenças, mas que também o desequilíbrio no funcionamento dos órgãos provoca tendências desequilibradas no campo psíquico-emocional, conforme veremos adiante. Coração. Associa-se a ele o intestino delgado. É o centro energético principal, o coordenador das atividades físicas, psíquicas e emocionais. Seu bom funcionamento é indispensável ao equilíbrio psíquico. Representa a inteligência global, faz o discernimento de todas as informações recebidas, realiza o julgamento. Atividade semelhante tem o intestino delgado, que no plano físico realiza a separação das substâncias nutritivas, o aproveitável que será absorvido do inaproveitável que será eliminado. Todo o psiquismo está ligado ao coração. Ele simboliza a consciência, a razão, a sabedoria, mas principalmente o coração representa o amor e o sangue representa a alegria. Podemos imaginar o coração amorosamente bombeando alegria através do corpo. Pessoas que têm ataque cardíaco nunca são alegres. Passam anos expulsando a alegria para fora do coração até que ele fica doente. O coração tem relação com a comunicação e com a capacidade de expressar-se e de receber as informações e as impressões do meio ambiente. Se há energia demais no coração, este excesso bloqueia e é perverso à saúde. A manifestação psíquica será de hilariedade, fala compulsiva, superficialidade e dispersão. Haverá alegria em excesso, que se transforma em euforia e tira a concentração e a capacidade de aprofundar-se. Ao contrário, a falta de energia no coração leva à extrema sensibilidade e ao impressionar-se com muita facilidade. É como se não houvesse, numa pessoa nessas condições, um filtro para fazer a triagem das impressões vindas do meio externo. São pessoas hipersensíveis, vulneráveis e altamente impressionáveis. São as que se costumam chamar de coração mole. Podemos dizer então que estão relacionados a problemas no coração, a ansiedade e a angústia, que podem levar à insônia, à emotividade exagerada, à hipersensibilidade, a influências e ideias, à pobreza de julgamento e discernimento, à euforia, à excitação que leva à busca de estimulantes, à apatia e à descrença no amor e na força positiva da vida. Baço pâncreas. São considerados como um único órgão pela medicina chinesa. Associa-se a ele o estômago. São os principais órgãos da digestão. No plano físico, realizam a digestão dos alimentos e no psíquico, realizam a digestão das ideias, enfim, a digestão da vida. Estão diretamente ligados à capacidade do pensar, ao plano das ideias, dos conceitos.
Se o baço pâncreas e o estômago estão saudáveis, realizam facilmente a transformação das ideias em ações. Se doentes, não fazem essa transição e geram na pessoa excessivas preocupações. Em casos extremos, levam à obsessão e a ideias fixas, podendo levar assim à insônia. Ou, quando muito fracos, levam à situação inversa, isto é, a problemas com memória e dificuldades de aprendizado. As doenças do estômago estão ligadas ao excesso de preocupações ou à dificuldade de digerir, de aceitar ou de entender algum processo da vida. Há realmente certos fatos que podem ser difíceis de engolir. Existem os famosos sapos engolidos que causam dificuldades digestivas, náuseas e vômitos. A úlcera e a gastrite ocorrem quando o estômago se autodigere. São reflexos da excessiva preocupação, da ansiedade psicológica, do ruminar ideias, isto é, pré-ocupar, comum nas pessoas que trabalham muito com a mente e pouco com o corpo, os executivos, por exemplo. O diabetes ocorre em pessoas que remoem a vida incessantemente. São pessoas que agem muito pouco e passam a vida ruminando pensamentos, geralmente de mágoa e ressentimento. Pulmões. A eles se associa o intestino grosso. Estão diretamente ligados ao relacionamento do indivíduo com o mundo exterior. Representam os limites, as fronteiras, o envolvimento. Os pulmões estão sempre muito ligados à pele. Graças a eles, podemos nos purificar. Podemos eliminar aquilo que já não presta mais e ficar prontos para absorver novas experiências. Prisão de ventre significa que estamos guardando coisas velhas. Estamos negando a ideia, os objetos, a valores que já não nos servem mais. São resíduos que devem ser eliminados. Diarreia também não é bom. Significa que soltamos tudo, perdemos o controle, geralmente enfraquecidos pelo medo. Abrimos as nossas defesas totalmente e perdemos os nossos recursos, que devem ser sabiamente guardados na medida certa. Os pulmões têm a ver com ingerir vida. São considerados a porta da energia vital. É por onde inspiramos a vida. Se a vida vale a pena, se achamos que merecemos viver, nossos pulmões serão fortes e estaremos plenos de vitalidade e disposição. Ao contrário, se desacreditamos na vida, ou se carregamos mágoa, nostalgia, melancolia e tristeza, se não nos purificamos de uma experiência emocional passada, começamos a nos negar a vida. Aos poucos, vamos parando de viver, de aspirar vida e fatalmente nossos pulmões adoecerão. Sendo assim, a tristeza é a emoção negativa diretamente ligada aos pulmões. Rins. Associa-se a eles a bexiga. Se os pulmões são a porta da energia vital, os rins são a morada da energia vital. Isto é, representam o nosso armazém de energia. Os rins representam a base, estão ligados ao instinto de sobrevivência e à perpetuação da espécie. Comandam a sexualidade e a reprodução. Os rins têm a ver com a força de vontade, autoconfiança e coragem. Se os temos saudáveis, temos vitalidade e força para nos expressarmos, temos segurança interior. Pessoas com excesso de energia nos rins tendem a ser autoritárias e cruéis, e para fazer valer a sua vontade, podem passar por cima dos outros. A baixa de vitalidade dos rins gera diminuição geral do metabolismo, que se expressa por pouca vitalidade geral, pressão baixa, fraqueza, depressão, problemas na esfera sexual e reprodutora, baixa força de vontade, tendência à submissão, dificuldades nos relacionamentos familiares, insegurança e medo. O medo é a emoção negativa principal dos rins e da bexiga. Viver sob uma situação de medo ou insegurança por longo tempo, ou num contexto onde não conseguimos expressar a nossa vontade, vai enfraquecendo a energia desses órgãos, que fatalmente acabarão por adoecer. Os rins têm também relação com decepção e fracasso.
Pessoas que reagem frente às dificuldades da vida, como se o mundo tivesse acabado, adoecerão os seus rins e a bexiga. Assemelham-se a uma criança que sofre intensamente se lhe é tomado o pirulito. Deixam que uma decepção ou um fracasso atinjam o nível mais profundo do seu ser, e naquele momento não conseguem enxergar mais nada. Tudo parece acabado e fracassado. Fígado. Associa-se a ele a vesícula biliar. Tem relação também com os tendões, ligamentos, músculos, unhas e olhos. O fígado e a vesícula biliar são a sede das emoções em geral. Assim como o baço pâncreas coordena o nível das ideias, do pensar, o fígado tem mais ligação ao sentir. Comparativamente aos rins, que são os grandes celeiros energéticos, inclusive da energia ancestral, o fígado é o planejador energético. O fígado recebe a energia vital dos rins, dosa a sua saída para o sistema orgânico de acordo com a necessidade. Estando saudável, garante estabilidade e equilíbrio emocional. Quem o tem nessas condições saberá dosar a sua ação e participação emocional. Terá um impulso suficiente para agir quando for necessário e clareza de visão, de planejamento e a decisão exata de quais caminhos tomar. Saberá também, da mesma forma, relatar quando for o momento, aguardando sabiamente suas forças para a ocasião oportuna. São pessoas que expressam livremente suas emoções, são criativas, cultivam a harmonia, a vida espiritual e a imaginação. Sabem idealizar, planejar e executar. Problemas no fígado e na vesícula geram instabilidade psíquica e emocional, impaciência e irritação, seguidos de momentos de depressão, dúvida e medo. Temperamento explosivo, instabilidade de comportamento e indecisão são as expressões mais significativas do desequilíbrio nestes órgãos. A raiva é a emoção negativa do fígado e da vesícula. É a que mais os prejudica e a que mais manifestam quando estão desequilibrados. A raiva recolhida e não expressa, que é a amargura, gera estagnação de energia e ao longo do tempo levam o corpo à formação de cálculos na vesícula biliar. Cada um dos órgãos do organismo humano é uma entidade específica com funções determinadas. Estão, porém, todos interconectados, trabalham em conjunto e se autorregulam. Assim como uma orquestra, um instrumento desafinado perturba toda a harmonia e pode levar outros a desafinarem. No organismo humano ocorre o mesmo. E o reflexo na parte psicoemocional será consequentemente complexo, resultando em traços comportamentais variados, de acordo com os órgãos que apresentam desequilíbrio em suas funções. A medicina chinesa descobriu leis que prevêem e explicam os diversos modos de interação entre os órgãos, as quais nasceram da sabedoria e do profundo senso de observação dos antigos sábios. Dizem outras linhas de pensamento, que não a chinesa, diversas outras linhas de pensamento, que não a chinesa, consideram interações semelhantes. O mais importante é termos presente a ideia de que somos uma unidade corpo, mente, emoções, espírito, e que uma parte não adoece sozinha, havendo sempre reflexos no todo, e que saúde só ocorre quando usamos todos esses 4 níveis da existência.